Capítulo 1101, Torre. 3 grupos se fundiram no interior do palácio. Xavier olhou para um Clive ferido e revelou um sorriso. Muito bem, Sr. Clive. Nós temos um último alvo restante. Milímetros. Javis me contou sobre o arranjo do Imperador, e um backdoor para manipular os robôs antes que ele morresse. Clive não estava sorrindo. Sua expressão tinha um traço de solidão. Ele poderia ter me matado. Eu não esperava que ele recuasse tão repentinamente no final. Ele é tão lamentável. Tudo foi causado pelo Império. Estamos aqui para corrigir esse erro. Crowley e Bobby se aproximaram, parecendo resolutos. Não temos muito tempo. A árvore da vida está ali. Eles já podiam ver um raio branco subindo de dentro do palácio, conectando-se com os céus para liberar um brilho chocante de luz. Snakebeat Fist, Ultimate Snakebeat. Energia negra rugiu diante do punho de Xavier, a energia destrutiva e aterrorizante que continha, mesmo superando as armas de laser. Os robôs que bloqueavam a estrada foram enviados voando e se separaram no ar. Senhor Leilin. Me fez tão forte com alguns ponteiros. Xavier correu para dentro do palácio, o robô ocasional bloqueando-se, transformando em sucata. Ele finalmente entendeu o quão aterrorizante Leilin era. Apenas o fato de que ele poderia estar ao lado da cobra viúva era suficiente para mostrar seu status. Assobiou. Scream. Embora a força de Xavier já fosse chocante, ele estava bastante ausente em comparação a Crowley. Aquele rugido baixo dele causou uma gigantesca besta feita de algumas centenas de cobras fantasmas. O superfície, o ar negro condensando para torná-lo real. Rumble. Rumble. A quimera esmagou uma onda de robôs em pedaços, o líquido corrosivo vindo das cobras fazendo todo o palácio desabar. Abrindo uma porta brilhante e bonita, Xavier recuou alguns passos em clara intimidação. O que o acolheu foi uma visão deslumbrante no palácio, pratos requintados enchendo toda uma longa mesa. No entanto, alguns jovens em roupas reais estavam deitados no chão, um X verde escuro visível em sua pele. Uma dama equilibrada agarrava-lhe o peito, sentando-se ereta com um sorriso aflito e uma daga requintada apunhalada em seu corpo. Uma rosa de sangue floresceu em suas roupas. Isso é. O que está acontecendo? Xavier murmurou, incrédulo. Apenas uma simples mudança no palácio. Bobby entrou e olhou ao redor, os olhos cheios de desdém. No entanto, quando ela viu os poucos jovens príncipes e princesas no chão, sua expressão facial finalmente mudou. O GNX. Até mesmo a família real não foi poupada. Nossos velhos pensamentos podem estar errados. Essa existência não apoia a família real, em vez disso, apenas a usa como fantoche ou brinquedo. Por que você ainda está olhando, fixamente? O mundo inteiro está cheio de tamanha tragédia agora. Temos que encontrar a matriz anti-teletransporte e a sala antigravidade rapidamente. Eu não quero perder tempo passando por cada sala, um por um. O rugido de Crowley transmitido do lado de fora. O prédio inteiro foi demolido com sua força feroz enquanto ele continuava correndo em direção aos robôs que chegavam. Bang! O enorme edifício desmoronou sob o peso do mármore, seus pilares se curvaram em um arco antes de colidir com o chão. Vários robôs desmoronaram, mas uma horda ainda mais densa tomou seu lugar, saindo de todas as direções como uma inundação aterrorizante. A cena entorpeceu o couro cabeludo dos presentes. Droga! Parece que a outra parte está preparada há muito tempo. Xavier mordeu os dentes e seu corpo começou a tremer. Um traço de névoa negra foi emitido de seus poros, e Bobby ficou chocada ao descobrir que sua capacidade de senti-lo enfraqueceu, como se ele estivesse desaparecendo no ar. Os scanners desses robôs são inflexíveis, eu vou passar por eles. Uma expressão resoluta surgiu no rosto de Xavier. Sob o controle de Snakebeat Fist, seu sangue lentamente esfriou e ele começou a conter suas flutuações de energia. Espere por mim, Gil. Xavier rompeu os robôs, correndo diretamente para o pilar de luz. Ponto. Um demônio tão problemático, Crowley disse do alto da fera gigante, não me diga que eu vou ter que usar esse movimento. A besta começou a assobiar ainda mais alto, como se sentisse suas intenções, energia aterrorizante convergindo em seu corpo. O alvo é a árvore da vida. Grande mestra, por favor, me dê força. Bolas assustadoras de energia se formaram com as orações de Crowley, se fundindo rapidamente e ondulando com um poder aterrorizante. Ah! Scream.
As bolas de energia surgiram formando um enorme buraco negro. Seja nos robôs, no campo de força ou no próprio edifício, tudo foi devorado pelo buraco negro para revelar uma passagem larga e espaçosa. Down, ativar. Uma figura mecânica esbelta desceu apenas então. Uma fornalha aterrorizante rugiu quando um ave das sombras parou na área. O feixe de luz que havia matado a baleia metalbaca apareceu mais uma vez. A luz branca extremamente deslumbrante colidiu instantaneamente com o buraco negro, a colisão deles distorcendo os arredores. Uma tempestade de aniquilação se seguiu, destruindo instantaneamente a maior parte do palácio e causando grandes baixas entre os robôs e os rebeldes. Uma nuvem de cogumelo correu para o céu, e a árvore da vida se manteve firme. Uma estranha armadura mecânica estava na frente de Crowley, formando sua última linha de defesa. A armadura era lisa, ainda que delgada, as costas presas a uma asa esquelética e a uma cauda presa. Parecia um anjo revelando seu lado sombrio. Scram, ou você vai acabar morto. Um olhar cada vez mais assassino apareceu nos olhos de Crowley. Independente de quem fosse, ser interrompido no momento anterior ao sucesso na vida faria com que alguém ficasse furioso. Sinto muito, eu não posso isso. Uma voz feminina foi transmitida da armadura brilhante. Ling estava olhando para a tela de dentro da sala de controle. O homem de pé sobre a gigantesca besta chamando toda sua atenção. Um ataque que ultrapassa o limite de energia do Império. Se eu não tivesse tomado down do submarino, tenho medo de não ter conseguido bloquear o ataque. O rosto de Ling revelou um sorriso amargo. O alvorecer é o pináculo da tecnologia do Império, construído até o limite de nossa energia. É nosso último trunfo, nossa defesa final. Ling se virou e olhou para a direção do Jardim Imperial. Pai. Isso é tudo que posso fazer por você. Atacar, matar todos eles e se livrar do Império. Crowley não parou só porque a outra parte era uma menina. Tal coisa seria extravagante para o exército rebelde. Em um momento crítico da vida e da morte, qualquer um que o bloqueasse só seria despedaçado. Para o Império. Ling gritou, e a armadura, radiante ativada como uma espada leve com o poder de cortar o espaço apareceu em suas mãos. O robô colidiu com a cobra gigante. Idoso. O momento final está aqui. As sombras brilharam e dois velhos à beira do colapso apareceram. Sim. Faz muito tempo desde que nós lutamos lado a lado, diabo da noite. Sword Saint limpou a alça de sua espada quebrada de ferro, suspirando de repente. A última glória do Império será protegida por nós. O diabo da noite de repente rugiu. Ele e espadas são formando riachos de luz que avançaram em direção aos rebeldes com o exército de robôs. Matar. Bobby fez contato visual com os outros superiores, decidindo lutar. Ambos os lados estavam lutando por seus objetivos e crenças. Não havia possibilidade de voltar atrás. Fora do Jardim Imperial, o exército rebelde e a última resistência do Império colidiam. A energia transbordante se espalhou e causou uma flutuação aterrorizante. Ponto. Imperador. Para governar tudo. Deus. Os olhos do Imperador Aragorn estavam cheios de ansiedade quando ele pisou na plataforma de metal central. Um flash de luz o verificou quando ele se moveu em direção ao topo da árvore da vida, em direção à sua coroa. Os arredores da plataforma estavam absolutamente vazios, com apenas um assento metálico isolado. A resistência de centenas de gerações, milhares de anos de má vontade. Queridos ancestrais, por favor, abençoem-me e protejam-me. Um traço de determinação apareceu no rosto do Imperador Aragão e ele tirou uma caixa do peito. Dentro havia um par de olhos enrugados e algumas escamas de sereia. Traga isso. A loucura brilhou nos olhos de Aragorn quando ele engoliu diretamente esses itens. Eu sou o mundo. Imediatamente depois, uma mudança horrível surgiu em seu corpo. Tumores se espalharam ao longo de seu corpo, com escamas e rostos humanoides neles. Aragorn lutou para se sentar no trono de metal. Caixa. Caixa. Muitos canais se abriram ao redor da torre, revelando agulhas presas aos tubos. Os tubos pareciam possuir suas próprias vidas, cercando o Imperador. Pu. 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 Ah! Logo depois, centenas de milhares dessas minúsculas agulhas perfuraram o corpo de Aragorn, estimulando todos os seus nervos. A dor que ele sentia excedia os limites da habilidade humana, capaz de fazer com que uma pessoa normal morresse instantaneamente. Mesmo ele não pôde deixar de soltar um rugido bestial.
Inúmeros tubos se contorciam em meio a esse rugido aterrorizante, aparentemente tentando atrair algo quando o corpo de Aragorn se encolheu rapidamente. Ele se transformou em um quase cadáver. Capítulo 1102 Crescimento. As centenas de milhares de tubos sugaram o Imperador Aragorn em apenas um momento, devorando todos os nutrientes até parecer menos do que um cadáver. Seu corpo, de repente, tremeu, o fogo em seus olhos se apagando. No entanto, uma alma aquecida rompeu a fronteira do ilusório e real antes do momento de sua morte, movendo-se através dos tubos para chegar ao fundo da torre instantaneamente. Posteriormente, um feixe de luz alucinante subiu de repente para o céu. Isso é. Xavier involuntariamente saiu furtivamente, uma expressão assustadora em seu rosto. Apenas um olhar enviou terror em seu coração, como se uma crise inescapável estivesse se aproximando dele. Projeto Árvore da Vida. Eu preciso parar. É? Gil? Xavier gritou quando de repente viu a silhueta de Gil dentro de uma das 12 pérolas. Sua irmãzinha estava tristemente inconsciente, incapaz de responder. Estou indo logo, vou te salvar. Você tem que persistir. Escalas negras cobriram, instantaneamente as mãos de Xavier, e ele liberou um poder forte. Aberto para mim. Xavier atacou o campo de força defensivo repetidamente com os punhos, mas o punho da mordida de cobra não pôde fazê-lo tremer. Como pode ser? Porque isso é assim. Xavier estava prestes a desmoronar, as sombras negras convergindo em suas mãos repetidamente quebrando a luz. No entanto, esse era o núcleo da defesa do Império, usando a tecnologia e os recursos mais avançados. Ficou imóvel como uma montanha, firmemente enraizada no chão. Buzz! Uma alma emergiu de dentro do pilar de luz neste momento, perto da coroa da torre de metal. Parecia berrar enquanto emitia uma luz que agitava os corações das pessoas. O Eave das Sombras se materializou no topo da torre, cobrindo o mundo inteiro. O feixe de luz estalou, quando se separou da torre de metal, conectando-se ao Eave das Sombras. Galhos continuaram a se espalhar e, em poucos instantes, uma árvore primordial de luz foi formada no ar, seus muitos ramos fortemente ligados ao Eave das Sombras. A Árvore da Vida. Começou. Todos os sobreviventes do Império olharam para este momento, vendo a enorme árvore. Droga! Droga! Xavier brandiu seus punhos, constantemente. Até mesmo suas escamas se espatifaram com a força de seus golpes, o sangue transbordando na membrana de luz. Snack Doager, ou Leilin. Qualquer um de vocês. Por favor, me dê força. Caindo em desespero, Xavier não aguentava mais enquanto ele orava. Dentro do palácio, Leilin e Alsnak estavam no meio da partida de xadrez. Parece que aqueles portadores de sangue estão passando por dificuldades. O que você acha? Alsnak girou um pedaço na mão, um sorriso no rosto. Era como se tudo tivesse acontecido na frente dela. Independentemente do que eles fazem, o Império. Não, a família real está destinada a falhar. Um traço de desdém pode ser visto no sorriso de Leilin. Mesmo nós podemos sentir isso facilmente, como poderia escapar de Char. Temo que ela deixe que eles continuem com esses pequenos truques, esperando o momento certo para colher as recompensas. Mas o que deve ser feito sobre isso? A cobra viu a Leilin com seus lindos olhos, um traço de coquete em sua expressão. Eu notei que você tem outros planos em sua mente. Isso é um segredo e a fonte da minha confiança. Perdoe-me, não posso revelar isso a você agora. Leilin lançou um olhar sincero ao Snack Doager. Quando for a hora certa, cumprirei o meu contrato. Por favor, confie em mim até lá. E agora? Não estamos fazendo nada. A sobermática cobra recuou preguiçosamente, se ela realmente acreditava nas palavras de Leilin, desconhecidas. Agora mesmo. Podemos acrescentar uma variável ou duas, esperando a reação de Char. Leilin sorriu suavemente, colocando um dedo em uma runa de flor de datura. Ponto. Fora do jardim imperial, Xavier de repente sentiu seu corpo aquecer. Esse sentimento. Ele rasgou a camisa, vendo uma bela flor negra lentamente florescer em seu peito acima do coração. A dor parecia rasgar seu corpo, constantemente erodindo seus nervos. A última vez que isso aconteceu, ele foi incapaz de suportar a dor, perdendo a consciência. No entanto, as coisas eram diferentes desta vez. Várias atualizações de força permitiram a Xavier perseverar, rangendo os dentes em um esforço para permanecer consciente. A força extrema fez suas gengivas sangrarem.
Ao mesmo tempo, ele sentiu um poder aterrorizante movendo-se dentro de seu corpo. Snakebeat Fist. Uma cobra fantasma negra com olhos escarlates de repente surgiu na frente de Xavier, alguns andares de altura. Um rugido que sacudiu a terra ressoou quando ele socou, a terra circundante tremendo quando o campo de força defensivo se despedaçou. Gil. Xavier instantaneamente correu para a localização de Gil. Scrão. O pilar de luz irradiava raiva, e inúmeros tubos de agulhas subiram de repente para Xavier. Essas coisas insignificantes. Xavier usou as mãos para pegá-los, mas, no momento em que ele fez contato, seu rosto mudou. Tão difícil, mais difícil que as ligas. Também é tão poderoso esta corrente. Bang. O menino foi enviado voando. Não pode haver nenhum dano à árvore da vida. A árvore completou seus preparativos em meio às flutuações da alma, de repente se espalhando. Xavier de repente se sentiu tonto, como se seu espírito tivesse sido extraído. Felizmente, a proteção da flor da datura lhe permitiu permanecer consciente. No entanto, ele preferia ter desmaiado do que assistir à cena na frente dele. Partículas de luz emergiram de toda parte da capital como chuva, convergindo para a coluna de luz. As 12 pérolas se iluminaram, os rostos das garotas revelando expressões dolorosas. Uma vez que a poderosa energia da alma foi transformada, ela se reuniu no centro da torre que abrigava a árvore da vida. A árvore cresceu em tamanho, aumentando lentamente sua atração pela alma de Xavier. Começou. Ling, no controle de Dawn, soltou um suspiro de alívio quando se separou de Crowley. Odioso. Isso é tudo culpa sua. Crowley olhou para o seu entorno como uma rede invisível de energia começou a se materializar, parecendo um monte de galhos que agarraram os caídos cujos corpos haviam sido infectados com GNX. Uma partícula de luz foi então tirada dessas pessoas, movendo-se em direção à árvore como se essa teia fosse um monte de raízes. Olhando para a cena, Crowley não pôde deixar de se sentir extremamente aterrorizado. É inútil mesmo que você me derrube agora. Ling forçou um sorriso amargo enquanto olhava para Crowley. Isso vai começar com os corpos afetados pelo GNX, suas almas provendo a árvore da vida como seu alimento inicial. Então serão as pessoas comuns que não foram infectadas, seguidas por portadores de habilidades e portadores da linhagem. Com o rápido crescimento da árvore da vida, a força com a qual absorverá essas almas crescerá. Ninguém pode escapar e abandonar as sombras rápidas é apenas ridículo. O Ave das sombras está em toda parte. Uma coisa dessa só ajudaria a atrasar o inevitável por alguns minutos, nada mais. Desde que você sabia de tudo isso, por que não fazer nada para pará-lo? Crowley estava completamente enfurecido. A quimera das cobras rugiu e correu para frente. Por quê? Este é o meu destino. Ling riu amargamente, seus olhos mostrando reminiscência. Tosse. De repente ela tossiu e cuspiu sangue fresco. Parece que não poderei continuar a partir de agora. Afinal de contas, eu só tenho um físico normal. Havia um traço de sorriso no rosto da princesa quando a armadura colidiu com a fera, raízes do Ave das sombras aparecendo para perfurar seu corpo. A sensação da alma sendo pega fez com que o rosto dela endurecesse. Autodestruição. Antes de perder sua consciência, Ling emitiu a última ordem. Brum. A armadura agarrou a fera do Chimera, antes de se desintegrar em uma explosão aterradora. Como eu gostaria de voltar para minha infância, olhando para o meu pai empurrar o meu swing. Ling sorriu antes de cair na escuridão total, seu corpo engolido pelo fogo. Crowley. Crowley. Bobby correu, apenas para ver um buraco negro sem fundo. O alcance da destruição fora surpreendentemente pequeno, mas essa não era a boa vontade de Ling. Ela concentrou toda a força destrutiva em seu oponente. A área ao redor deles tinha sido aniquilada, a própria terra completamente desaparecida para revelar um túnel subterrâneo sem fundo. Crowley suportou todo o peso deste ataque, ele seria capaz de sobreviver. O rosto de Bobby estava cheio de lágrimas enquanto ela constantemente chamava Crowley. Tosse. Fique tranquilo. Antes da destruição do Império, eu não morrerei. Algumas cobras compridas semelhantes a trepadeiras agarraram as bordas do buraco antes que Crowley saísse. No entanto, ele não estava em bom estado. Metade de seu corpo havia sido destruída, ambas as pernas e o braço direito haviam desaparecido. Ela era um adversário respeitável, mas também uma pessoa lamentável. Crowley olhou para o buraco e suspirou. Hoje.
Seus músculos do corpo de repente se contorceram, e ele finalmente cresceu em um novo braço e pernas. Seus membros recém-nascidos tinham pele branca delicada, parecendo não diferente do resto dele. Capítulo 1103. Sacrifício. Sacrifício talvez tenha sido por causa do bizarrenês dos recentes eventos. Bobby apenas aceitou a regeneração de Crowley com alguma exaltação. Ele conseguiu ajudar os outros em seu retorno, matando Nightshade Devil e Sword Saint antes de se mudar para o campo de batalha final. Foi lá que ele viu a elegante e imponente torre de metal, com os tubos de agulha ao redor aparentemente vivos. Crowley. Depressa. Os grandes tubos de metal se moveram mais uma vez, parando Xavier fora da árvore. Havia numerosas feridas em seu corpo, mas a juventude continuou a correr para frente enquanto ele se dirigia para a torre com pérolas. A árvore da vida. As enormes raízes da árvore se espalharam pelo topo da torre, seus enormes galhos cobrindo os céus e se tornando um ponto de vantagem sobre todo o império. Havia um brilho vermelho na casca da árvore, formando uma imagem vaga de um rosto cheio de loucura. Linda é tão inútil. Raiva apareceu no rosto uma vez que viu e o resto veio. Uma poderosa rajada de energia disparou quando muitas das raízes dos galhos da árvore da vida avançaram para atacá-los. Muitas das tropas rebeldes foram apanhadas por essas trepadeiras, suas almas imediatamente extraídas enquanto os cadáveres criam no chão. Nesse momento, não há nada a temer, mesmo se eu morrer. Crowley empurrou Bobby, revelando uma marca de serpente negra nas costas. O selo final. Um cial agora. Sylvie. Uma poderosa onda de escuridão se espalhou, e a serpente quimera apareceu mais uma vez. Só agora, parecia ainda mais ilusório do que antes. Eu te dou toda a minha força vital. Aniquile isso. Sangue preto escorria dos poros de Crowley, continuamente entrando no corpo da serpente gigante. Ele assobiou ao receber o alimento, uma poderosa bola de energia convergindo em sua boca quando se materializou novamente. Vou enterrá-lo. Várias centenas de bolas de energia convergiram, formando um terrível buraco negro mais uma vez. Os galhos foram destruídos em frente ao seu poder, salvando muitas vidas. Diante desse ataque, até Aragão, que havia se transformado na árvore da vida, teve que ser cauteloso. A maciça árvore encolheu-se um pouco quando a poderosa força da alma formou uma parede espessa diante do buraco negro. Brum! Uma explosão abalou o local no momento em que o buraco negro entrou em contato, quebrando a parede. No entanto, a árvore da vida ainda permanecia alta após a poeira assentar e, pior ainda, não havia nenhum dano nela. Eu já me tornei um com a árvore da vida. Com o primeiro estágio da coleção de almas completo, ninguém no mundo pode me aniquilar mais, Aragorn gritou quando seu rosto apareceu na árvore agora carmesim. Só a energia da alma do Império poderia me levar a tal reino. Eu plantarei firmemente na terra, tornando-me o núcleo do reino enquanto espalhei minhas raízes pelo mundo. A projeção espiritual de Aragorn parecia extremamente zelosa, sua insanidade esmagadora. Você está com medo agora. Você sente esse medo? Corra por suas vidas. Se você tiver sorte o suficiente, você pode ser capaz de durar até o fim e ver o mundo morrer comigo. Não, você assistirá ao começo de um novo mundo. Aragorn emitiu seu decreto. A árvore da vida imediatamente inchou enquanto ele falava, aterrorizando as raízes perfurando o chão e cobrindo o palácio inteiro em um instante. As 12 pérolas estavam operando com força total. Algumas das garotas já eram incapazes de suportar os danos, o sangue jorrando de seus orifícios. Gil. Gil. Xavier rugiu de raiva. Nunca houve um dia em que ele se sentisse tão covarde e indefeso antes. Caixa. Caixa. Rachaduras apareceram no chão, enquanto as raízes da árvore da vida se expandiam continuamente através do planeta. Muito em breve, atravessou todo o império. A coroa de pérolas cresceu ao mesmo tempo, expandindo-se até alcançar os seus para se conectar a ávidas sombras. Mesmo depois disso, continuou a se expandir. Não eram apenas as cidades e não eram apenas humanos. Qualquer coisa no império com a capacidade de pensar teve sua própria trama absorvida pela trama. Javis me disse que a árvore da vida se expande em 3 estágios. A primeira vez que cobrirá toda a região. A segunda vez, ele se moverá para cobrir todo o planeta. O terceiro e último estágio é quando ele se fundirá com o próprio mundo, tornando-se um deus. Clive deu um passo à frente. Será impossível derrotar em seu segundo e terceiro estágios de crescimento. Precisamos aproveitar esta oportunidade agora para eliminá-lo. Bobby assentiu com a cabeça.
Mesmo enquanto continua expandindo, está protegendo essas 12 pérolas. Eles deveriam ser o seu núcleo. Jovens, o mundo precisa de você. O velho criará uma oportunidade para o futuro. Clive se manteve à frente com outros sobreviventes. É isso mesmo. Crowley também se levantou, mesmo que ele estivesse perto de desmoronar. Mesmo com o fantasma da linha de sangue, não seremos capazes de escapar da purga final do IAV. Só podemos apostar nessa chance. Escute, Xavier. Vamos nos concentrar nosso poder para fazer uma chance para você. Sua missão é atacar e destruir as 12 pérolas. Lembre-se, não ataque a árvore. Isso está em um nível completamente diferente de você. Crowley olhou para Xavier e sorriu. Você não quer salvar sua irmã? Então faça. Faça isso e, ao mesmo tempo, salve o mundo. Vamos. Clive adiantou, ativando um cartão de platina contra os numerosos ramos e canos. A mais nova tecnologia do Império, um pulso de reversão espacial. Espero que seja de alguma utilidade. Um último sorriso escapou do rosto de Clive quando seu corpo se transformou em poeira em meio a uma grande explosão. Espere por mim, meu velho. Outro soldado com cara de aço avançou, escolhendo destruir-se sem qualquer hesitação. O sacrifício fez com que Xavier apertasse os punhos com força. Rumble. 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 Explosões soaram uma após a outra, e um caminho foi construído sobre vidas humanas. Isso é ótimo. Aquela fortaleza de alma de antes não pode se restaurar tão facilmente depois de tanto dano. Nós temos uma chance melhor. Crowley puxou Xavier, uma cobra gigante de 100 cabeças que cobrava nas proximidades da torre metálica. Hoje, numerosas agulhas aterrorizantes dispararam em direção a eles como animais enfurecidos, a árvore da vida acima de uivar de raiva. Por outro lado, os poderosos portadores da linhagem saíram em silêncio, usando suas vidas para abrir o caminho para a vitória. Xi. Um grande número de agulhas finas penetrou a besta de 100 cabeças, as incisões aterrorizantes fazendo o torso da enorme criatura murchar. Logo se transformou em um saco de pele e ossos, e Crowley parecia ter perdido todo o sangue em seu rosto. Não. Por que isso está acontecendo? As lágrimas quentes borraram a visão de Xavier. Kid, você achou que estamos fazendo isso por você? Não, isso é para o mundo. Os contínuos sacrifícios os aproximaram da plataforma. 20 metros. 10 metros. 5 metros. Aragão ficou enfurecido quando chegaram ao local. Os aterrorizantes ataques das almas desses ramos avançaram violentamente em sua direção. Eu vou casar com você, Crowley. Bobby se levantou da cobra neste momento, de costas para Crowley. Ela então pulou da fera gigante, um par de asas de borboleta verde escuro que se estendia de suas costas no ar. Parecia deslumbrante e bonito. Um brilho verde escuro apareceu ao redor das asas e, embora parecesse fraco, conseguiu aguentar o ataque de ataques. O ataque da árvore da vida foi como a palma do rei demônio. No entanto, uma borboleta frágil ainda conseguiu dançar sob a força deste demônio, brilhando brilhantemente com a última parte da vida que tinha. O sacrifício de Bobby finalmente trouxe Xavier e Crowley para as 12 pérolas. A primeira podia ver Gil dentro de uma delas, capaz de distinguir cada poro do corpo dela. Xavier. Você só pode contar consigo mesmo na vida. A senhora é muito superior a nós. Esperar que ela tenha pena de nós é apenas algo que o lixo inferior faz. Crowley estava de costas para Xavier enquanto lhe falava rapidamente. Esta é a minha realização final. Portanto, os únicos capazes de salvar a humanidade são nós mesmos. Faça. Aragorn. Morra. O corpo de Crowley se transformou em um raio de luz entre seus rugidos, fundindo-se com as feras de 100 cabeças enquanto ele formava a última linha de defesa de Xavier. Gente. Pessoal. As lágrimas de Xavier fluíam incontrolavelmente, mas ele não hesitou mais. Ele sabia muito bem que ele não poderia desistir dessa chance que todos tinham lutado com suas vidas. Snakebit Fist entrou em ação quando a flor negra de Datura floresceu em suas costas. Todos os seus outros problemas resolvidos, ele ficou bem na frente de Gil. Pare. Flutuações terríveis de alma reverberaram por trás dele, mas Xavier não voltou atrás. Alguém confiável estava protegendo-o. Este império de besteira. Energia negra aterrorizante apareceu nas mãos de Xavier. Este projeto de merda. Um raio de luz da flor Datura engolfou o corpo de Xavier,
permitindo que sua força alcançasse seu pico. Sua besteira, Aragorn. Morra, ele gritou, soltando seu mais forte soco de todos os tempos. Capítulo 1104, Reavivamento, Renascimento. Como ele jogou este soco, Xavier foi excepcionalmente certo de que ele atingiu o auge de seu poder. Todo o seu poder, seu sangue quente, suas emoções, tudo foi reunido neste único soco, contendo as esperanças de Crowley, Bobby, Clive e todo o resto. Crowley teria uma chance melhor de quebrar essas pérolas. No entanto, Xavier sabia muito bem que ele próprio não era poderoso o suficiente para parar a árvore da vida. Se eles trocassem de lugar, ele nem teria chance de levantar o punho. A árvore da vida o eliminaria instantaneamente, e Crowley perderia sua chance de atacar. Foi por isso que Crowley e o resto colocaram suas esperanças pelo mundo sobre ele, e Xavier entendeu isso o suficiente para jogar tudo em seu soco. Ele estava confiante de que até mesmo um forte, feito inteiramente de aço, seria destruído por esse único golpe. Clang! O punho dele colidiu com a parede externa da pérola, mas não houve dano algum. No! Xavier berrou e levantou o punho mais uma vez. Infelizmente, ele não recebeu uma segunda chance. Uma energia aterrorizante atacou suas costas, fazendo-o ficar mole. Não. Todo sacrifício e trabalho duro. O mundo está acabado. Assim. Ele sentiu um completo desespero. Ele olhou para sua irmãzinha dentro da pérola, aparentemente em um sono profundo, enquanto ele rezava em seu coração. Lei, Snack Doager. Eu sei que você pode me ouvir, então, por favor, faça um movimento. Estou disposto a pagar qualquer preço. Infelizmente, ele logo se sentiu envolvido por uma teia aterrorizante, sua alma capturada. Seus pensamentos ficaram estagnados. Antes de entrar na escuridão total, ele levantou a cabeça e olhou para Gil dentro da pérola. Eu sinto muito. A garota na pérola estava dormindo, mas de repente suas sobrancelhas se contraíram quando ela acordou, seus olhos negros se encontrando com os de Xavier. Você. Isso é ótimo. Os lábios de Xavier se curvaram em um leve sorriso antes de afundar na escuridão total. Infelizmente, ele não tinha notado que os olhos da garota não tinham toda a emoção, como se ela estivesse apenas olhando para um estranho. Que? Aquelas formigas intrometidas estão finalmente mortas. A árvore da vida continuou a amadurecer, e o tumor vermelho sangue continuou a crescer em tamanho enquanto o imperador Aragorn riu de maneira despreocupada. Como meu sangue e suor poderiam ser destruídos tão facilmente? Ele parece estar relacionado com você, pequena dama. Ele trabalhou muito duro em seu esforço para salvar sua vida. Agora. É hora de fazer uso de todos vocês. Acorde e ajude-me a purgar o mal. A aterradora árvore da luz tinha agora estendido suas raízes através da metade do império, a energia da alma reunida a partir do ato bastante assustador. Numerosas manchas pretas frenéticas foram absorvidas pelas raízes e galhos da árvore, reunidas nas 12 pérolas com as meninas nelas. Muitos dos tubos não conseguiam nem mesmo suportar a pressão, fazendo com que tumores inchados pingassem nas pérolas. As pérolas emitiam raios deslumbrantes enquanto purificavam todo o mal e a insanidade. A energia limpa foi então fornecida à árvore da vida, sendo direcionada para o tumor vermelho sangue. Muito bom. Esse é o caminho, esse é o caminho. Em breve vou me tornar Deus. Aragorn disse de dentro. Você não é Deus. Você é apenas um mero mortal. Uma voz distinta soou de dentro da pérola. Gil observou o tumor da árvore friamente, um olhar de desprezo em seus olhos. Como isso é possível? Como pode um purificador como você falar? O enorme tumor de árvore fez um som, e o rosto do imperador Aragorn apareceu. No entanto, sua expressão agora estava distorcida, transformando-se mesmo quando se transformava em neblina. Como pode uma pequena parte da intenção do mal me parar? Os lábios de Gil se curvaram em uma risadinha. Somente mortais como você perderiam o senso de si mesmos depois de assimilarem muitas almas. Que triste. Mortal? Quem no mundo é você? A voz do imperador Aragorn tornou-se agora extremamente aguda. Eu? Você não tem tentado ir contra mim todo esse tempo? A aura de Gil mudou de repente. Seus olhos se transformaram em estrelas de sabedoria. Senhora da Noite. Você é a amante da noite. O imperador Aragorn uivou como um rato vendo um gato. Você não achou estranho? Eu descobri sua pequena conspiração há muito tempo, mas fingi não notar e permitir que você fizesse o que você queria.
Char sorriu enquanto a árvore da alma continuava a trabalhar, grandes quantidades de energia da alma sendo purificadas e entrando no tumor. Você quer se tornar um deus? Você quer ir contra mim? Isso é tudo parte dos meus planos. Se não, você ainda estaria trabalhando tão duro para completar essa tarefa. O sorriso no rosto de Gil cresceu. Além disso, você foi tão gentil a ponto de me dar uma chance de usar você. Como? Idiota. Uma vontade poderosa desceu neste momento. Os 12 purificadores continuaram a funcionar, mas agora as coisas eram diferentes. Uma pura energia da alma branca viajou através desses canais para entrar no tumor vermelho sangue, começando até a formar uma teia enorme que corria incessantemente à força do Imperador Aragão. As garotas dentro das outras 11 pérolas também abriram seus olhos, sorrisos de ridículo em seus rostos. Eu serei o único a controlar o corpo final, não eu. Os corpos das garotas desfocaram quando esta proclamação ressoou, como se eles tivessem se transformado do material para se tornar um fluxo de energia. A rede deu-lhes grande poder quando passaram abruptamente através da torre de metal para a árvore e seu tumor. Não. Eu ainda estou protegido por Kali a sereia. Eu ainda não perdi. O Imperador Aragão parecia enlouquecido e torcido, seu rosto agora um borrão completo. As 12 jovens garotas deram as mãos ao redor dele, cantando uma estranha canção com ele no centro. Aragão nem sequer teve uma milionésima chance de ganhar contra a vontade e o poder de uma existência de nível 8. A melodia calmante do folclore parecia apaziguar a árvore da vida, fazendo com que o tumor vermelho escuro gradualmente se tornasse branco puro à medida que desaparecia. A coroa de pérolas parou de se mover no momento em que o tumor desapareceu, traços de rachaduras aparecendo nele. O corpo ressequido de Aragão de repente se destacou em seu trono, transformando-se em uma pilha de cinzas. 2 raios de luz apareceram de repente nas cinzas, causando furacões terríveis no céu. Kali, Ko. Você ainda quer ir contra mim? O Eave das sombras tremulou, e Char apareceu em um galho da árvore da vida, vestido de preto. As 2 espirais cresceram em resposta à sua pergunta, lascas de força da linhagem retiradas de todas as partes do palácio. Esta é a linhagem de seus descendentes e o poder da intenção maliciosa. Entendo. É a Usnak. Char mordeu os lábios quando 2 figuras ilusórias saíram das espirais. O poder tirânico das leis do passado retornou rapidamente. Nós já cometemos um erro uma vez, Char. Não faremos isso novamente. Profeta Kali era um homem idoso cheio de sabedoria, enquanto Ko, que pertencia à tribo do mar, parecia uma sereia. As grandes ondas do mar surgiram debaixo deles. Nada parecia ter mudado naquela vila vermelha nos arredores de Keralem. Leilin acabara de terminar seu último lance, terminando o jogo de xadrez. Entendo. Ela usou esse ódio e a morte de descendentes para despertar os últimos conscientizadores, hein? Parece ser algum antigo feitiço cerimonial. Infelizmente, mesmo que você os tenha chamado, eles não têm o mesmo poder absoluto que tinham no passado. Você está fazendo seu movimento. A Usnak Dowager assentiu. Eu estive esperando por muito tempo. Hoje, tudo vai acabar. Ela deu um passo para a frente, e o ar antes dela se despedaçou. Hoje. Terrível turbulência espacial formada. O cabelo da súplica viúva sussurrava, seus muitos fios desordenados à medida que se transformavam em cobras gigantes. Uma bola de cobras que parecia uma estrela se formou debaixo dela, carregando o grande poder de sua linhagem. A cobra viúva assumiu sua forma final. As numerosas cabeças de cobras mal intencionadas de alguma forma não diminuíram seu charme, em vez de fazê-la parecer mais misteriosa e selvagem. Do plano astral, parecia que uma enorme árvore que emanava luz branca se formara dentro do mundo das sombras, crescendo à medida que tentava se fundir com o próprio mundo. Uma bola de cobras do tamanho de um mundo apareceu de repente, as serpentes rosnando e assobiando na árvore de luz. A Usnak. Char não ficou nem um pouco surpreso com a aparição de Usnak Dowager. Esta guerra de 10.000 anos termina aqui. De fato, mas a vitória será minha. Seu controle aterrorizante irá destruir o mundo. A cobra vingadora respondeu sem hesitar. Enquanto isso, 2 faixas de luz vermelho-púrpura foram lançadas da bola de cobras, entrando em Kali e Ko. A grande quantidade de força da linhagem consolidou imediatamente os poderes dos 2, fortalecendo suas auras. Que pena! Se o olho da prova estivesse aqui para fazer 3,
Você definitivamente cairia aqui. A cobra e as outras duas antigas existências no mundo das sombras agora estavam lado a lado, criando uma enorme quantidade de pressão. O mais importante era que eles eram nativos do mundo. Eles foram os que lutaram pela vontade mundial nos tempos antigos, aqueles com autoridade para controlar o resultado do mundo. Capítulo 1105 Terror. Terror. Você sempre foi assim, Alsnak. Esperando por ajuda e aliados, permanecendo inconsciente de que o suporte mais confiável é você mesmo. Char revelou um sorriso bizarro enquanto seus olhos examinavam os arredores de Snak Doager. E aquele seu magus aliado? A expressão da Snak Doager mudou imediatamente após a menção de Leilin. Você chegou a um acordo com ele? Leilin era a aliada na qual ela dava mais importância, alguém que ela valorizava mais do que as outras 3 classes de 8 existências. Pode ter sido porque ela já sofreu em suas mãos. Não. Mas desde que ele decidiu não aparecer, eu posso me sentir à vontade ao lidar com você. Um sorriso sincero apareceu no rosto de Char, a aterrorizante intenção de matar fazendo com que os seus escurecessem enquanto a neve caía sobre a terra. Isso é exatamente o que eu estava pensando. Snak Doager tinha se resolvido a matar. Hoje, uma camada de vento negro obscuro engolfou todo o mundo das sombras. A cobra viúva cuspiu uma assustadora tempestade negra da boca que parecia varrer tudo. Este foi um ataque cobrindo todo o mundo das sombras. Como a Senhora da Noite escolhera controlar tudo, ela destruiria o planeta. A destruição levaria tudo de volta ao caos primitivo, como a redefinição do mundo. Snak Doager tinha pensado nisso, trabalhando a determinação e coragem para fazê-lo. Ainda mais aterrorizante, seu pico de força no ranking 8 tornou possível ter sucesso. Quão aterrorizante seria um pico de classificação? 1/10 da superfície do mundo das sombras foi dizimada por seu ataque em poucos minutos, e a corrosão continuou a cavar mais fundo. Até mesmo a árvore da vida que estava se fundindo com o mundo sofreu grandes danos, alguns ramos se dispersando em partículas de luz. Você está tentando me provocar, Alsnak. Nunca imaginei que você fosse tão tola. Char olhou para a cobra com pena nos olhos. Uma fúria surgirá nos céus, seu núcleo surgindo com força de origem opressiva. O ato de devolver tudo ao caos primitivo naturalmente apagaria a vontade do mundo, forçando-a a esperar por seu renascimento. No entanto, a viúva atualmente destina-se a destruir completamente esta vontade. Char desejava controlá-lo, enquanto a cobra viúva desejava eliminá-lo inteiramente. Este último obviamente gerou mais ódio. Desconsiderando sua natividade, o mundo se enfureceu com fúria. No entanto, Char já tinha o controle de mais da metade da vontade mundial, permitindo que ela ganhasse o poder da força de origem mundial. Assim, não fazia diferença para a cobra como o resto do mundo se comportaria. Alsnak. Para ter acumulado várias dezenas de milhares de anos de poder, você é realmente digno de ser chamado de a filha favorita do mundo das sombras. A voz de Char estava calma quando uma enorme ave surgiu em suas mãos. Embora a aterrorizante tempestade negra tivesse destruído uma grande quantidade da trama das sombras, recuperou-se rapidamente. Por outro lado, o consumo de energia tornou-se um problema. Os ventos negros foram lentamente empurrados para trás depois de serem devorados, envoltos pelo enorme ave das sombras. É uma pena. Com o controle de todo o mundo das sombras, eu sou invencível. Char atualmente parecia uma rainha-aranha assustadora enquanto ela confiava no ave das sombras para suprimir a cobra-dama completamente. Com o grande consumo de energia, a cobra viúva era como uma mosca presa numa teia. Embora suas lutas iniciais pudessem quebrar alguns fios, ela ainda não podia evitar o destino de ser capturada e envenenada até a morte. O guardião da sereia, Ko, destacou-se neste momento. Ela tinha cabelo dourado brilhante e lindas pupilas verdes. A parte inferior do corpo era a cauda de um peixe. Suas escamas verdes brilhavam com esplendor. Oceano, ela disse suavemente. A totalidade do oceano do mundo das sombras de repente rugiu, um território que era mais do que o dobro do tamanho do Império das Sombras inteiro. Com o controle da lei do oceano, Ko poderia causar um grande desastre quando mobilizasse os mares. Quase instantaneamente, um violento tsunami tomou conta das terras, trazendo destruição ao Império mais uma vez. Ao contrário do incidente anterior, que só afetou a costa, as ondas desta vez tinham centenas de metros de altura enquanto se dirigiam para o interior.
Os rios do Império mudaram de direção quando o nível do mar aumentou estranhamente. O Oceano Azul, o berço da vida, revelou sua ferocidade pela primeira vez. Com o nível do mar subindo alguns metros, uma grande parte do continente provavelmente estaria submersa. Além disso, Cole estava controlando isso. E se ela decidisse deixar o desastre continuar? As ondas imediatamente varreram a flora e a fauna da Terra, a pressão aterrorizante, apagando todos os vestígios da vida no solo. As formas de vida da Terra tinham sido aniquiladas antes que a árvore da vida pudesse até mesmo espalhar suas raízes completamente, não deixando nenhum valor para elas. Tal era o nível de uma batalha entre existências como Char e a cobra viúva. A viúva e seus aliados estavam correndo contra o tempo para destruir tudo, enquanto Char tinha que garantir a conclusão da árvore da vida a todo custo. O adversário de Char, desta vez, era muito mais problemático do que o olho da prova. Estando no auge da classificação 8, Asnak Doager se fortaleceu por dezenas de milhares de anos enquanto planejava sua vingança. Seu poder era imprevisível, enquanto Kal e Cole não eram oponentes que Char pudesse ignorar. Mais importante, essas três existências eram nativas do mundo das sombras, nascidas com poder para o governá-lo. Eles naturalmente tiveram grande resistência à força mundial de origem. Com a energia da linhagem sanguínea da Asnak Doager, reforçando-os, mesmo se Kal e Cole não estivessem em ótimas condições, eles ainda representavam uma terrível ameaça. Eles já odiavam Char grandemente por sua queda, e com suas almas sendo meros resíduos, agora eles não tinham nada a temer. Eu vejo a força da origem convergindo. Tenha cuidado, ela está tentando comprar algum tempo para a árvore da vida amadurecer e nos engolir. Kal estava observando Char com atenção todo esse tempo. Não há necessidade de tal problema. Eu posso resolver todos vocês agora. Talvez devido à humilhação de seus planos serem expostos, o atual Char não tinha mais nenhuma reserva. A força do mar se uniu à medida que a força de origem dispersa do mundo era lembrada instantaneamente. O Eave das sombras repentinamente recuou sem a proteção da força de origem, e a velocidade da destruição do mundo cresceu 10 vezes. No entanto, nem a cobra viúva nem Kal traiu qualquer alegria. Eles estavam atualmente enfrentando uma existência no pico da classificação 8, que atraiu todo o seu poder para atacar. Com o controle sobre a vontade mundial e a grande quantidade de força de origem que ela recordou, Char havia entrado nos limites absolutos da classificação 8 por um tempo. Se o projeto da árvore da vida fosse mais suave, ela teria entrado naquele estágio permanentemente agora. Nasci nas sombras e cresci dentro deles. Eu sou a filha da própria sombra, eu deveria ser o mestre original. Char avançou com essa declaração, e o mundo inteiro rugiu com opressão. Poderosa força de origem cortada através de algumas cabeças de cobra como uma faca através da manteiga, sangue derramando do cabelo da súplica vingadora. Os mortos não devem mais existir neste mundo. A sentença de Char foi ecoada pelo mundo das sombras, fazendo com que o rosto de Kal mudasse continuamente. Eu vejo que ela completará a árvore da vida. Ah! Os olhos de Kal mudaram de cor, mas antes que ele pudesse terminar sua profecia, uma mão cheia de força de origem pressionou sua cabeça. Cinzas a cinzas, pó ao pó. O eterno abismo astral será o seu destino final. O corpo de Kal chiou enquanto derretia sob a luz ofuscante. O poder das leis de Char conseguiu reduzir o profeta às cinzas, mesmo que ele tivesse a ajuda das Asnak Doager. Afinal, apenas uma parte de sua alma conseguira reviver, e ele estava longe de ser primo. Ele era fraco comparado a Char, que estava em seu pico. Uma vez que o corpo de Kal se dissolveu completamente, um monte de luzes semelhantes a fragmentos de estrelas se dissipou das mãos de Char. Esses fragmentos eram os remanescentes de sua vontade, representando o fracasso de sua ressurreição. A Trueol de Kal tinha sido enviada para o plano astral, onde ele teria que esperar muito tempo antes de poder renascer. Levaria dezenas, talvez centenas de milhares de anos. As ações de Char revelaram sua força aterrorizante. Asnak, você realmente acha que eu não sabia que esses dois resíduos de alma estavam agindo? Char abruptamente levantou a cabeça, a frieza se escondendo em seu sorriso inteligente. Uma vontade mundial completa não inclui apenas pensamentos de criaturas, a terra, os mares e o céu. Seres de leis também estão incluídos. Somente quando tudo for conquistado, o mundo formará um verdadeiro corpo. Ela falou suavemente. Cole, você será o próximo.
O rosto da súplica mudança mudou de repente. O mundo certamente compreenderá os pensamentos de todas as formas de vida. Isso obviamente incluía seres da lei, e além do mais eles ocupavam uma parte desproporcional da vontade mundial. Uma pessoa comum não seria um milionésimo de um ponto percentual da vontade mundial, mas qualquer ser de leis ocuparia pelo menos um centésimo do mundo. Isso foi o que permitiu que Asnak Doager escapasse depois de sua luta anterior. Um ser de leis era o queridinho do mundo e eles também possuíam uma parte de sua essência. Você está errado. Cada passo que Char tomou durou 1000 milhas enquanto ela ficava cara a cara com a enorme bola de cobras estrelada. Eu tirei todas as leis do mundo de vontade no mundo das sombras, exceto o pouco que você possui. Asnak Doager ficou frenética ao ouvir isso. Capítulo 1106. Aparência Cobra viu o caminho de Char para ser um dos controles, onde ela devoraria o vontade mundial depois de ganhar o mundo das sombras para alcançar o pico de classificação 8. Seu plano tinha sido detalhado e completo, indo até o uso do Império das Sombras. Apressar o progresso na árvore da vida que poderia roubar todo o pensamento e assumir o controle da vontade mundial. Infelizmente, havia um problema com esse plano, e essa era a existência da cobra. Ela tinha tomado parte de sua autoridade sobre o mundo com ela quando fugiu, os poucos pontos percentuais da vontade que ela possuía como um ser nativo do mundo. Sem essa porção de autoridade, Char nunca teria controle total sobre a vontade mundial, o que era realmente irritante. Afinal de contas, não era como se ela pudesse correr para o purgatório mundial e tirar a sátira da cobra. Ela não tinha uma porção de poder, então o mundo nunca seria completo. O pico da classificação 8 seria para sempre um sonho inatingível. O retorno da Asnak Doager foi uma oportunidade para ambas as partes. A primeira teve sua vingança, enquanto Char teve a chance de assumir sua autoridade para completar seu domínio sobre a vontade mundial do mundo das sombras. Depois de devorá-lo, Char alcançaria instantaneamente o pico da classificação 8. A fim de levar adiante esse plano, Char não se importou em deixar o Império tomar conhecimento do Projeto X e do plano da Árvore da Vida antes do previsto. Ela até tomou a iniciativa de atacar primeiro, eliminando fatores instáveis, como Trialze e os outros. 2. E agora? Era hora de fazer a colheita. Seu alvo. Sou eu? Um raro olhar de confusão apareceu no rosto da súplica viúva. Ser tolo. Como um nativo do mundo das sombras, você é uma parte importante do mundo Will. Char veio antes da Asnak Doager, encontrando seu olhar destemido, e agora? Todo mundo Will se reunirá para formar todo novo corpo. Uma teia enorme e aterrorizante, que cobriu os seus apareceu de repente de todas as partes do mundo, um brilho púrpura dourado como força de origem rugiu. Essa era a verdadeira forma da trama das sombras e seu estado original. Char mostrando isso para Doager significava que ela não tinha planos de deixá-la sair. Todos os rancores e a vitória devem ser resolvidos até agora. Asnak Doager mordeu os lábios, a expressão calma em seu rosto capaz de fazer todos os corações masculinos se quebrarem. Asnak Devour. Uma tremenda quantidade de força linhagem vermelha rocheada se estendia da estrela das cobras. Isso foi o que ela acumulou durante todos esses anos. Nesse meio tempo, cenas de grandes cobras vivendo suas vidas apareceram atrás dela, incluindo suas lutas e reproduções. Foi como um épico detalhando a cultura e a história de cobras gigantes. Terríveis almas de serpente sibilaram e rugiram de dentro deste glorioso rolo de civilização, lançando um ataque surpresa à donzela nas sombras. Este foi um encontro de gerações de poder da linhagem, capaz de fazer com que todo o mundo das sombras tremesse sob suas proezas. O chão rachado revelava numerosas cobras, grandes com fogos fosforescentes em seus olhos. Seus corpos enormes começaram a se mover, como se o mundo tivesse retornado ao seu domínio. Você está se iludindo em pensar que uma civilização que já foi perdida pode ser revivida. Diante desse ataque épico, Char apenas riu. Seu tempo passou, Asnak. Agora sua fonte de tudo. O Ave das Sombras, implantação. Quase no exato momento em que Char deu o comando, todos os corpos mutantes do mundo das sombras que ainda estavam vivos começaram a se contorcer. Fios de poder misterioso entraram em seus corpos, e seus vasos sanguíneos estalaram quando eles tremiam violentamente. Um ser estrangeiro assumiu seus corpos. Com o controle sobre suas almas, a árvore da vida havia transformado essas pessoas em sacos de carne. No entanto, seus olhos se
Iluminaram com inteligência mais uma vez quando uma escuridão se espalhou por seus corpos. Eles ganharam habilidades poderosas semelhantes à magia. Senhora da Noite. Você é o nosso mestre, aquele que governa tudo. Numerosas formas de vida inteligentes se ajoelharam no chão. Então, eles começaram a massacrar as cobras revividas. Energia psíquica propícia a ataques, preparando o lançamento de feitiços de sombra. Todos haviam se transformado em uma máquina de guerra de sangue frio. Sob o controle de uma mente eficiente, eles se tornariam um exército ordenado que lançava feitiços de sombra após magia de sombra nas cobras. As serpentes não tinham como retaliar. Se as chitas, os falcões, os besouros e até mesmo os tubarões soubessem lançar magias de sombra, qual seria o resultado? Os soldados da sombra superaram em número e superaram o exército da súplica das vítimas, derrubando sua tentativa de devolver as coisas à selvageria rapidamente. Eu sou o atual mestre do mundo das sombras. Com a árvore da vida completa, sua luz sagrada já cobriu os céus para se tornar o núcleo do mundo. Estava cheio de santidade, pois transmitia uma vaga sensação de maturidade. A mais, Char ficou em cima da árvore da luz e chegou antes da Sunak Doager. Essa é a aura do mundo Will. A expressão da Sunak Doager mudou. A luz da árvore da vida já havia reunido mais de 90% dos pensamentos e almas dos seres do mundo das sombras. Isso incluía os céus, os mares e a terra, representando a vontade do mundo em si. Até ela sentiu o desejo de sucumbir. Deixe o mundo das sombras e nunca mais volte. Ko bloqueou o caminho para a cobra viúva com ondas terríveis. Como poderia uma simples lei do oceano lutar contra o mundo inteiro? Volte. Char não precisou atuar pessoalmente. Um grande número de galhos da árvore da luz se espalhou pelo oceano em um instante, impressionando Ko por um momento enquanto uma mecha abruptamente perfurava seu corpo. Alguns grãos de luz piscaram com inteligência quando foram sugados para entrar na árvore. Agora, minha árvore de luz representa a vontade mundial. Você não pode desafiá-la. Char fez uma proclamação de vitória. Sob seu controle, o Ave das Sombras não deixava nenhum meio para Sodoager escapar. Enquanto isso, a árvore da luz espalhou suas terríveis raízes através da bola de cobras para arrastá-la para fora. Dá-me tudo o que você possui, tudo. Char chegou por trás da Sunak Doager, duas mãos agarrando seus braços com força enquanto seu rosto intrincado exibia um sorriso de satisfação. A árvore da vida nos céus ficou ainda maior. Pedaços de pensamentos obscuros, misturados com o poder das linhagens, foram incessantemente absorvidos pelas raízes da árvore da vida. Numerosas cobras murcharam sem poder, representando o contínuo enfraquecimento da mãe de todas as cobras. Neste momento crítico, um olhar feroz apareceu no rosto da súplica viúva. Brum! Seu corpo que era como uma estrela de repente explodiu, e a força da linhagem sanguínea perdeu o controle de um mestre, começando a destruir tudo na vizinhança. Camadas da trama das sombras envolvem Char. Ela olhou para o corpo sem vida em suas mãos e franziu a testa, usando algumas chamas das sombras para queimar as cinzas. Brum! A cabeça de uma cobra explodiu em outro lugar, revelando a figura da Sunak Doager. Sem a bola de cobras e sua força sanguínea acumulada, a bela dama parecia extremamente fraca. Você tomou o que é meu de mim. Ela assobiou, como um jogador que perdeu tudo. Uma parte de seus pensamentos, assim como a autoridade sobre uma parte do mundo, pertence a mim. Char não perseguiu e atacou a viúva ainda mais, e em vez disso olhou para a tremenda árvore da vida atrás dela. Agora, as raízes ficaram vermelhas de sangue. O torso original de Sunak que ainda possuía a força da linhagem, misturado com um pouco de algo mais obscuro, foi todo absorvido pela árvore. Depois de obter isto, a árvore da vida parecia obter a última coisa de que precisava, e o corpo imediatamente se tornou mais sólido. Os raios de luz desapareceram e permitiram que ele ganhasse uma sugestão de vida. É o boato da árvore do mundo que só aparecerá quando um mundo for estabelecido do caos primitivo. A cobra foi imediatamente atordoada pela cena na frente dela. Sim. A fonte de toda vida é a fonte da vontade mundial. Char se aproximou da Sunak Doager. Sua fala está gravada em pedra. Eu sou o único vencedor. Falhou. A Sunak Doager murmurou com ódio, mas a confiança apareceu em seus olhos mais uma vez. É verdade, mas eu não admito a minha perda ainda. Meu descendente vai derrotar você. É assim mesmo. Mas ele não parece ter se mexido.
E está vendo você sofrer uma derrota esmagadora todo esse tempo. Char riu. Isso é porque você não conhece. De todas as minhas experiências através dos mundos, sua paciência é a maior. Alsnak olhou para a gigante árvore do mundo, com os olhos atordoados. Eu não tinha ideia do que ele queria, mas agora é extremamente óbvio. Hoje. Uma rajada de vento de origem passou pela área, e os galhos e folhas da Orutrei quebraram para mostrar uma fruta misteriosa no ramo principal. O corpo principal do mundo vai. Uma vontade mundial real e solidificada, capaz de fundir os pensamentos dispersos do mundo e retornar à origem. Char, seu plano é verdadeiramente admirável. A figura de Leilin apareceu embaixo da árvore do mundo. Ele suspirou enquanto olhava para a linda fruta que brilhava com a luz. Lord Leilin. Então você ainda escolheu vir e ser meu inimigo. Char agora parecia impotente enquanto ela suspirava, a visão o suficiente para causar desgosto para os espectadores. Apesar do medo de Leilin, ela tentou negociar com ele. Minhas promessas anteriores ainda valem. Quando eu me tornar o governante do mundo das sombras, tudo aqui é seu. Infelizmente, Leilin não se mostrou indiferente a esse tipo de tentação. Era muito perigoso fazer acordos com alguém no topo da classificação 8E. Além disso, ele preferia muito conseguir o que queria com suas próprias habilidades. Capítulo 1107. Reversão. Leilin olhou para a árvore do mundo, com o rosto cheio de admiração. Havia rumores de que esta era a fonte de toda a vida. Somente quando a vida se formar em um mundo, todos os pensamentos se reunirão para formar sua vontade. Char usara todos os tipos de esquemas impossíveis para obter o controle dos seres intelectuais do mundo das sombras, usando o EAV para reunir todos os conscientes e roubar os seres da lei de toda autoridade. Ela conseguiu reverter a origem, purificando a vontade mundial e dando forma a ela. Leilin não achou que seria capaz de fazer melhor a si mesmo. Esta fruta mundial indubitavelmente representou uma vontade mundial completa, e no momento em que Char comeu ela instantaneamente alcançaria o pico da classificação 8 e passaria por tudo. Isso foi diretamente contra os interesses de Leilin. Dado que ela era inimiga, Leilin não hesitou em sair. Que pena. Ainda nos tornamos inimigos no final. Eu pensei que você faria a decisão mais racional. Char estava obviamente desapontado. Minhas desculpas. A expressão de Leilin não mudou quando ele andou para ficar ao lado da Snak Doager. Então me desculpe, mas você vai ter que cair aqui. A expressão de Char instantaneamente ficou fria quando ela apontou um dedo para Leilin. Rumble. Aterrorizante. Grande. Força de origem aparentemente ilimitada caiu sobre Leilin com o peso do mundo, quase esmagando-a por um instante. Char não lhe poupou outro olhar quando chegou à árvore do mundo que estava irradiando vida. A fruta já estava madura, prestes a cair a qualquer momento. Char sabia muito bem que obter um Oroldio completo era a parte mais importante de seu plano. Enquanto ela pudesse devorá-lo, ela não teria medo de nenhum desafio. Mesmo se Leilin anunciasse sua existência e trouxesse outros magos de grau 8 para sitiar ela, ela poderia forçar todos a voltarem para casa derrotados enquanto ela ficasse aqui. Depois de atingir o pico da classificação 8, ela teve muito tempo para lidar com Leilin. Uma decisão muito inteligente. Ao se deparar com uma pressão tão aterradora, Leilin só pôde suspirar impotente. As coisas já estão tão ruins. Se você tiver algum triunfo, tire-os agora. A Snak Doager deu uma olhada em Leilin, observando flertando. Você pensa muito bem de mim. Leilin riu impotente enquanto acariciava seu queixo. Se você não tem confiança, poderá virar a mesa. Sua única opção agora é correr o mais longe que puder. A Snak Doager estava inesperadamente mais confiante em Leilin do que ela. É verdade. Leilin deu uma olhada no airship, o registro mais alto, no cronograma de tarefas extremamente impressionante, BIP. Progresso da análise dos ranks 0 a 9 do Shadow EAV, 100%. Vamos ver o que você me deixou, Distorted Shadow. Relâmpagos brilharam nos olhos de Leilin, e a atmosfera circundante de repente ficou misteriosa e aterrorizante. A cobra viu Leilin com choque antes de se mover para trás. Ah! Leilin gritou em voz baixa. Poder aterrorizante de laser enviando uma grande quantidade de energia para o feitiço. Este modelo de magia era extremamente único. Era o único feitiço arcano de 12 existentes, o Avatar de Karsus. O chip aí operou freneticamente, registrando grandes quantidades de dados, BIP. O corpo do hospedeiro é um ótimo arcanista.
Análise de Shadow EAV em 100%. Atende aos pré-requisitos. B. Carregamento de energia completo. Lançamento do modelo de magia arcana, grau 12, Arcana Spell, Avatar de Karsus. Lançado, os céus ficaram sombrios de repente, e o mundo foi paralisado. Isso de novo. Essa sensação de perigo fatal. A expressão de Char mudou rapidamente quando ela treinou seus olhos na direção de Lelin, não permitindo que nenhum de seus movimentos escapasse de sua visão enquanto ela agarrava a fruta mundial. Crack. Rachadura. Um grande número de rachaduras começou a aparecer naquele cristal na força do mar de origem. A jovem selada dentro dela abriu os olhos, um traço de terror aparecendo em seu rosto. Seu maior erro, Char, foi fundir a árvore da vida com o EAV. Lelin subiu para os céus, um resplandecente feitiço arcano se formando em suas mãos. Mire a trama da sombra. Avatar, de Karsus. Rumble. A expressão de Char mudou naquele momento, seu corpo congelando e ficando ligeiramente transparente. Era evidente que ela havia sido gravemente ferida. Ah! Ela apertou a cabeça enquanto soltava gritos estridentes. Meu EAV. Você realmente roubou meu EAV. Mesmo que Char soubesse que Lelin tinha um trunfo em sua posse, ela nunca teria adivinhado que isso tinha a ver com o EAV das sombras. A capacidade de tirá-la do controle era chocante demais. Quaisquer que fossem os sentimentos dela, a trama da sombra que Char tinha dedicado a criar era roubada por alguém de fora daquele jeito. Até mesmo a cobra viúva ficou estupefata. Char já teria caído se ela fosse Mistra. No entanto, ela teve sorte de ter mudado sua própria origem, mudando para o caminho dos magos. Ainda assim, perder um EAV causou seu dano imenso e inimaginável. Se Char estava nessa situação, Lelin estava ainda pior. Rank 8. Este avatar de Karsus é definitivamente um feitiço magus de grau 8. O rosto de Lelin estava vermelho. O Shipai acelerou ainda mais quando ele aceitou mais informações sobre o EAV das sombras, grandes quantidades de dados passando por sua mente. Se não fosse por seu corpo de leis e experiência na área, o único resultado possível desse feitiço seria uma explosão de seu cérebro. Sombra distorcida definitivamente tinha intenção maliciosa. Lelin agora estava certo sobre isso. Não havia nada de errado com o próprio feitiço arcano, mas o problema era quem assumiria o controle do EAV. Depois de romper com o controle de Char, o EAV das sombras ficou imediatamente enlouquecido, dando a Lelin a impressão de que era como uma rede elétrica de alta voltagem. E agora, ele realmente teria que usar suas próprias mãos e apaziguar essa rede de energia. Ninguém além do controlador original do EAV pode assumir o controle em um instante. Seja um grande arcanista ou um ser de leis, forçar o controle só faria com que eles morressem ao lado dele. Nem é possível parar e salvar sua pele. Lelin havia pensado que a vantagem de seu corpo principal e o suporte do Shipai tornaria simples substituir a deusa da trama. No entanto, ele agora sabia que suas conjecturas estavam completamente erradas. Se apenas a trama da sombra pudesse torná-lo nesse estado, então a verdadeira trama que se estendia por todo o mundo dos deuses só poderia ser mais aterrorizante. Com sua força atual, lançar esse feitiço misterioso poderia significar que nada restaria dele. Ele estaria basicamente fazendo trabalho livre para a sombra distorcida. Como esperado de um magus astuto dos tempos antigos. Ele escondeu algo naquele feitiço arcano que nem o Shipai conseguia simular. Suor frio roçou no rosto de Lelin. Se não fosse por este teste prático usando o EAV das sombras, ele provavelmente teria sido levado à morte no mundo dos deuses. Sacrificar-se para ajudar os outros definitivamente não era seu estilo. Mas, com esses dados, poderei corrigir os erros de antes. O EAV das sombras era inferior ao EAV real, mas com uma experiência de uma mudança tão terrível, Lelin tinha algo com o que ele poderia trabalhar. Venha cá. O EAV das sombras estava agora inteiramente sob seu controle. Sendo fundada sobre o EAV, a árvore do mundo também era naturalmente dele. Em um momento, a árvore do mundo abandonou o Char e se tornou a de Lelin. Com a maior parte de sua força perdida para os ferimentos graves, ela não podia fazer nada para pará-lo. O último passo. Lelin puxou o ar com as duas mãos, e a origem EAV of Shadow World apareceu. Com o EAV das sombras como oferta, amadurecer. Rumble. Um par de mãos feitas de caos primitivo irrompeu de uma parte da árvore do mundo, agarrando um EAV de ouro arroxeado e amassando em um pacote antes de desaparecer de volta para dentro.
Lei Lin não se arrependeu quando chegou ao Ave das Sombras. Ele também poderia aproveitar essa oportunidade e se livrar dessa rede elétrica de alta pressão. A árvore do mundo terminou os estágios finais de seu crescimento com um Ave, colocando sua teia aterrorizante de raízes no mundo enquanto seus ramos exuberantes tomavam o lugar do Ave original. Este é o plano de implantação final. Lei-Lin suspirou e se aproximou da árvore do mundo. A fruta agora ficou turva, contendo a autoridade sobre o mundo inteiro. Esta é uma vontade mundial, concentrada ao limite e completamente solidificada. Lei-Lin tinha um brilho misterioso em seus olhos quando ele estendeu a mão e arrancou a fruta do mundo, segurando-a semelhante a segurar o mundo inteiro. Lei-Lin não pôde deixar de ficar intoxicado pela sensação de ter um mundo inteiro ao seu alcance. O fruto que Chá cultivara meticulosamente se tornara o maior de seus lucros. No momento em que ele o consumiu, Lei-Lin instantaneamente se tornaria um pico de classificação, ganhando o controle de todo o mundo das sombras. Isso faria dele o mestre do mundo e lhe daria uma vida extremamente longa. A menos que o mundo das sombras fosse destruído, ele nunca cairia. O mundo das sombras era um mundo grande em si, sem desastres que pudessem destruir o próprio plano astral. Ele definitivamente não enfrentaria nenhum problema. Em outras palavras, se quisesse, Lei-Lin poderia obter poder e expectativa aterrorizantes em um instante, vivendo desde que o próprio plano astral. Esta foi definitivamente uma enorme tentação para qualquer magus, algo que todos passaram a maior parte de suas vidas perseguindo. Capítulo 1108 Retorno a enorme tentação na frente dele não conseguiu causar a menor mudança na expressão de Lei-Lin. Falsa eternidade? HMPH. Ele encolheu os ombros com apatia quando um sorriso de escárnio apareceu em seu rosto. O que Lei-Lin perseguiu foi a mortalidade proporcionada pelo alcance do posto 9, um reino de poder que cedia ao alcance do próprio plano astral. Esta fruta mundial ligaria ao mundo das sombras, impedindo qualquer avanço adicional. Talvez os outros magos que não tinham esperança de avançar fizessem tal escolha, mas isso definitivamente não era assim para Lei-Lin. No entanto, Asnak Doager não conseguiu ficar calma depois de vê-lo dominar as conquistas de Char. Desejo irreconhecível revelou-se em seus olhos quando ela se inclinou para frente. Afinal de contas, esta fruta mundial era a essência da vontade do mundo das sombras, capaz de dar a ela o domínio do mundo das sombras mais uma vez, enquanto se fundia com suas leis para avançar para o pico da classificação 8. Lei-Lin sabia que a viúva não tinha escolha senão concordar com qualquer pedido que fizesse agora. Infelizmente, ele não se dignou a falar. Ela e Char eram ambos de nível 8, e só juntos seriam fáceis de controlar. Se um deles avançasse para o pico da classificação 8, eles escolheriam expulsá-lo. Lei-Lin não tinha lutado desesperadamente tramado por mera boa vontade, ou a força de origem mundial. O mundo das sombras era um mundo grande e ele achava melhor mantê-lo com ele. Não era necessário se fundir com o mundo para controlá-lo. Essas duas mulheres não são personagens simples. Nenhum deles pode ser deixado sozinho como representante. Em vez disso, posso deixar os dois aqui para que os dois tenham que agir em conjunto, permanecendo ou saindo. Esta foi a decisão de Lei-Lin, e neste momento foi a melhor oportunidade para reforçá-la. A cobra viúva e Char estavam gravemente feridos, e atualmente ele era o único com poder suficiente para dar os tiros. Bang! No entanto, o avatar de Char perdeu sua última força neste momento, desaparecendo à medida que sua silhueta se dispersava. Onde ela foi? A viúva cobra franziu a testa. De volta ao seu verdadeiro corpo, é claro. Tendo sofrido tanto dano, seria surpreendente, mesmo que ela consiga ficar acordada. Lei-Lin sacudiu a cabeça. Com um ouro fluide na mão, ele podia ver tudo sobre o mundo das sombras. Estou saindo, disse ele enquanto sua figura desaparecia. Abruptamente, a cobra estava cheia de ressentimento enquanto olhava para as costas dele. Ponto. A força do mar de origem no mundo das sombras diminuiu bastante. Com a luz da civilização exausta, tudo o que podia ser visto era um antigo palácio de pedra. A figura de Lei-Lin parecia pairar sobre este palácio, e a força de origem instantaneamente se separou, abrindo caminho para ele docilmente. Ele andou desimpedido, até o palácio, vendo Char selado em um enorme cristal. Lei-Lin olhou para o imenso cristal e assentiu, o cristal do mundo. Essa é a consequência de ela tentar controlar a vontade mundial. A garota selada dentro do cristal pareceu notar a chegada de Lei-Lin, abrindo devagar os olhos.
Uma mancha de sombras emergiu do lado de fora do cristal, formando uma figura com a qual ele estava familiarizado. Era apenas que a aura dela estava muito enfraquecida. Você está finalmente aqui. Você está aqui para me destruir? Um sorriso amargo surgiu no rosto da jovem. Embora este mago ainda não tivesse comido a fruta mundial, a autoridade que ele tinha à sua disposição tornava fácil para ele cuidar dela. Receio que esteja enganado. Lei Lin acenou com as mãos e o cristal mundial que selou o corpo de Char se partiu. Seu corpo foi jogado fora. Meu senhor. Isso. Tendo recuperado seu verdadeiro corpo, Char abriu os olhos para olhar para Lei Lin. Embora esse corpo tivesse o mesmo rosto, Char parecia mais pálido agora, como uma jovem que ficará doente por muito tempo. Sua aura era fraca, fazendo com que ela parecesse muito mais atraente do que seu olhar exagerado anterior. Eu não precisaria fazer muito para destruir você. No entanto, os conflitos entre magos e deuses não nos preocupam. Lei Lin disse com um sorriso, uma das mãos atrás das costas. Agora, parece que precisamos ter uma longa conversa. Os olhos de Char traíram um sorriso astuto quando ela tomou a iniciativa de agarrar as mãos de Lei Lin e levá-lo para as profundezas do palácio. A derrota mudou sua mentalidade, completamente. Ponto. Levou vários anos para que Lei Lin deixasse o mundo das sombras. Ele olhou ao redor, aparentemente capaz de ver as figuras de Char e da Snak Dowager enquanto os cantos de sua boca revelavam um sorriso estranho. Pode acertar. Lei Lin era atualmente a pessoa mais forte no mundo das sombras, assim ele também era o único com a autoridade para dividir o bolo. Ele tomou seu tempo e dividiu o controle do mundo das sombras. Era impossível que seu verdadeiro corpo permanecesse lá para sempre, então ele escolheu a Cobra e a Senhora da Noite como suas representantes. Ele deu cada 20% de sua autoridade, mantendo-os no mesmo nível, mas ainda deixando a maior parte do poder. Embora Snak Dowager tivesse relutado sobre isso, ela entendeu que não teria conseguido nada sem Lei Lin. Ela não deu um pio. Por outro lado, Char era o perdedor, então ela não se qualificava para fazer nenhuma exigência. Além disso, não era impossível atingir o pico da classificação 8 com 20% da autoridade mundial. Eles poderiam usar a força de origem do mundo das sombras para se recuperar e se fortalecer. Assim, os dois se submeteram ao novo mestre. Cada um deles tinha usado todos os meios possíveis para atrair Lei Lin como um parceiro de luta, mas no final ele fugiu com os maiores benefícios. A cobra viúva manteve sua antiga promessa, transferindo uma parte de sua origem sanguínea para que ele tivesse controle sobre seus descendentes da linhagem. Char se recusou a ser superado, então como um ex-deus intermediário, ela divulgou um grande número de segredos sobre o mundo dos deuses. Lei Lin aprendeu o que observar quando ele avançou para se tornar um verdadeiro deus. Quanto a outras interações, Lei Lin tocou o queixo dele em reminiscências enquanto olhava para o seu estado. Lei Lin Falier, rank 7 Warlock. Linhagem, Targaryen. Força, 275.11. Agilidade, 229.88. Vitalidade, 400.97. Força espiritual, 653.19. Corpo de leis. Compreensão da lei, devoradora, 100%. Massacre, 58%. Desastre, 27%. Decadência, 15%. Maldições, 1%. Sombras, 33%. Saturação da força de origem, 100%. Estou no limite da força de origem agora. A força de origem do mundo das sombras não era defeituosa como a de Drenscape, por isso Lei Lin não teve problemas em absorvê-lo. Era algo que Char e Alsnak haviam usado para atraí-lo antes, mas ele acabou se tornando o mestre deles. Até mesmo o perspicaz Char nunca teria imaginado que ela se tornara subordinada a um magus de nível 7. Com mais da metade da autoridade sobre o mundo das sombras, Lei Lin naturalmente usara tanta força de origem quanto pudesse para maximizar seus atributos. Eu ainda sou um Warlock de nível 7. Eu voltarei depois que eu avancei para o posto 8. Um traço de sorriso surgiu na boca de Lei Lin. Então, e se a força de origem do Magus War fosse controlada pela Motercore e a Drenscape fosse falha? Com o apoio do mundo das sombras, ele ainda poderia avançar aos trancos e barrancos. Ele não podia se sentir grande o suficiente para se tornar o mestre de um mundo. Char e Alsnak foram ao mar desta vez. O mundo das sombras precisa de tempo para se recuperar. Senão, isso me daria benefícios muito maiores.
Lei Lin era atualmente o mestre juiz do mundo das sombras, e ele encarregara a Sunak Dowager e a Mistress of Trinity de restaurar o mundo à sua antiga glória. O contrato foi resolvido. Lei Lin continuou sua jornada sem hesitar, a luz piscando constantemente em seus olhos. Há apenas duas coisas que eu tenho que fazer no mundo dos magos agora. Primeiro é conversar com os outros seres como mãe núcleo. Afinal, eu não posso tirar todo o mundo dos deuses. Lei Lin estava ciente de seus limites. Sua tentativa de controlar o mundo das sombras quase lhe custara tudo, e se não fosse pelo feitiço arcano que era seu trunfo, os resultados provavelmente teriam sido muito diferentes. O mundo dos deuses seria muito mais perigoso. Os inimigos ali eram dezenas de milhares de vezes mais poderosos e, além disso, havia magos astutos e perversos como a sombra distorcida esperando ali com armadilhas prontas. Lei Lin pretendia cercar-se de aliados, trazendo todo o mundo dos magos enquanto usava o poder absoluto para esmagar tudo. Contanto que ele revelasse alguma informação sobre o mundo dos deuses, ele não precisava se preocupar com magos poderosos que não mordessem a isca. Quanto ao outro, preciso cuidar dos senhores da calamidade em sonhos. O físico absorvente do pesadelo. Lei Lin suspirou profundamente. O Nightmare Absorbing Physique era um presente de Drenscape, mas também era o punhal que o mundo usava para eliminar seus bandidos. Destinou-se a destruir gafanhotos como os senhores da calamidade. No entanto, Lei Lin não achava isso tão simples. Provérbios disse que os cães de caça seriam destruídos assim que os coelhos morressem e, mesmo que ele não tivesse medo de tal coisa, ele teria que tomar medidas cautelares. O Nightmare Absorbing Physique foi destinado a conter os senhores da calamidade. Se Lei Lin revelou sua força para eliminar todos os lordes da calamidade, o que o mundo das ondas do sonho faria então? Isso o deixaria no controle de tal poder. Lei Lin sentia que tinha que deixar os lordes da calamidade sobreviverem, porque isso traria grandes benefícios. Talvez eu possa fazer a mesma coisa que fiz aqui, punindo os lordes da calamidade como um juiz depois que eu provocar uma briga entre eles. Lei Lin não queria ser a arma de outra pessoa. Essas pessoas não enfrentaram bons objetivos. Em vez disso, ele queria ser o responsável, a pessoa que fazia as regras. Como o Drenscape estava se enfraquecendo porque os lordes da calamidade estavam tomando muito da força mundial de origem, ele restringia a quantidade que eles usavam. Dessa forma, ele seria capaz de agradar os dois lados, ao mesmo tempo conseguiu se preservar. Capítulo 1109, Poring derramandem. É claro que, na maior parte do tempo, você não agrada a nenhum dos lados se tentar agradar a ambos. Minha delicadeza e habilidade serão testadas. O poder ainda é o mais importante. Os olhos de Lei Lin piscaram quando ele captou o cerne de tudo. Apenas um poder de pico no nível 8 pode forçar a vontade do mundo da visão do sonho a admitir. Isso será quando eu puder deter os outros Lords of Calamity também, é o ponto principal para este plano funcionar. O espaço entre as sobrancelhas de Lei Lin se contraiu levemente com esse pensamento, e uma linha vermelha brilhante apareceu naquele momento. A alma de Lei Lin brilhou com esplendor, quase instantaneamente ligando-se à grande e vasta paisagem do sonho. Com um Lord of Calamity sacrificado para Drenscape, Lei Lin era como um peixe dentro da água neste mundo. Sua poderosa força da alma varreu as principais regiões. Drenforce está crescendo mais forte também, mas ainda é muito perigoso. Além disso, a expressão de Lei Lin ficou sombria. Ele podia sentir as auras do mal dos senhores da calamidade no mundo, capaz de dizer que aqueles seres dispersos haviam se reunido em grupos para proteção. Suas terras seladas estavam ligadas entre si, eles evidentemente descobriram algo. A força atual de Lei Lin permitiu que ele lidasse facilmente com o único Lorde da calamidade, mas se eles o atacassem juntos ele não seria capaz de lidar com eles. Não havia tolos entre as existências das leis. Mesmo que Lei Lin tivesse se envolto em mistério, eles ainda conseguiram descobrir algo sobre a situação e levantar a guarda. Parece que meu plano de obter uma vantagem tirando alguns Lords of Calamity não vai funcionar. Lei Lin balançou a cabeça, mas não achou particularmente lamentável. Mesmo que o mundo de Drenscape o ajudasse a chegar ao pico da classificação 8, não seria digno de êxtase. O poder emprestado nunca seria seu. Drenscape poderia lhe dar muitas coisas, mas também poderia deixá-lo sem nada em um instante. Apenas algo que ele obteve para si mesmo era verdadeiramente dele. Lei Lin acalmou seu coração pulsante,
dirigindo-se não a Dryanscape, mas ao mundo dos magos. Com o Motercore e outros 8 postos de comando, o Magus World estava completamente calmo e sem problemas. É claro que, para a existência de leis, nada que não afetasse sua espécie era um problema. Mas algumas organizações estão lutando no continente em segredo. Enquanto reunia informações, Leyline riu, e ele balançou a cabeça. Enquanto a superfície do Magus World estava sob sua jurisdição, ele não podia ser incomodado com formigas brigando entre si. Não importa o quão poderosos sejam seus gênios, desde que não compreendam as leis, essas organizações permanecerão inúteis. Elas nasceram na era errada. Leyline suspirou com essa conclusão, com um traço de pena em seus olhos. Uma vez que a guerra final recomeçou, esses gênios não teriam boa sorte. Não seria possível para eles alcançarem a 7ª posição tão rapidamente, e apesar de terem se arrastado até se tornarem estrelas da manhã, que apenas os qualificavam para serem bucha de canhão. Havia algo mais azarado do que isso. Claro, haveria casos especiais de pessoas que cresceram com a batalha, chegando até mesmo ao reino das leis. No entanto, as chances disso eram tão baixas que era lamentável. Castela de Targaryen. Chamas do Fiery se enfureceram no laboratório extraplanar, formações mágicas gigantescas cintilando com o calor fervente. Uma camada espessa da força de origem mundial havia sido condensada em um lago no centro, mostrando a verdadeira forma da arma da força de origem em que Leyline havia derramado seu sangue e suor durante séculos. Uma aura real parecia irradiar-se da névoa enevoada, como se um terrível monstro primordial tivesse despertado de seu sono. Luzes do arco-íris brilhavam quando uma arma absolutamente letal mostrou sua aparência. Esta arma tinha todas as formas. Era uma espada, uma lâmina, um martelo, uma lança, eram todas as armas usadas na guerra. Cada borda e esquina era extremamente afiada, fazendo com que parecesse uma montagem de todas as armas letais desde os tempos antigos até o presente. Esta arma nem precisou ser acenada para causar dano. A nitidez de sua aura sozinha poderia fazer com que o espaço ao redor se fragmentasse. Percebendo a chegada de Leyline, a arma começou a emitir sons agudos que agarravam o coração e a alma. Mesmo os 2 ou 3 magos provavelmente teriam suas almas destruídas sob esse ataque ilusório. Você não pode esperar para nascer? Leyline sorriu enquanto olhava para os resultados, um sorriso satisfeito aparecendo em seu rosto. Ainda não é hora. Com um aceno de mão, um surto da força mundial de origem foi tão aterrorizante quanto rios e lagos do mundo se encheram de repente, enchendo a lagoa do mundo em um instante. Tudo parecia estar em um excedente em comparação com antes. A arma da força de origem aplaudiu e avidamente começou a devorar essa força de origem. Leyline assistia enquanto estava imerso em pensamentos. Com o suprimento do mundo das sombras, ele provavelmente ultrapassará todas as armas divinas no futuro e se deleitará em consumir o sangue fresco dos deuses. O Magus World foi obviamente o mais abundante em sua força de origem, seguido por Dryanscape e o Shadow World. No entanto, ele só poderia pegar recados no Magus World, forçado a compartilhar igualmente com um grande número de seres de leis. Dryanscape tratou Leyline como seu filho, e quanto ao mundo das sombras, Leyline era seu dono, possuindo uma quantidade terrível de autoridade sobre isso. Assim, ele seria capaz de reunir a maior força de origem do mundo das sombras, seguida por Dryanscape e Magus World. Este foi o benefício de ter um mundo para si mesmo. Isso não era tudo, Leyline tinha outra coisa preparada também. Ele moldaria essa arma de força de origem em uma arma letal que abalaria o plano astral. Aí chip, BIP. A preparação para despir as leis está agora completa. Início da infusão. Leis sendo despojadas, calamidade, 27%. Decadência, 15%. Maldição, 1%. Sombra, 33%. Aiship lealmente executou as ordens de Leyline. As leis que Leyline havia devorado não eram de muito uso para ele, e só contaminariam seu caminho. Era necessário que ele as removesse. Com a ajuda do Shipai, ele poderia isolar completamente seu entendimento e transmiti-lo como um presente ou vendê-lo. Foi semelhante à força divina e divindade no mundo dos deuses. É claro que os seres da lei pagariam um preço astronômico por essa compreensão. Se, por acaso, eles precisassem dessas leis específicas em primeiro lugar, eles seriam capazes de desistir de qualquer coisa. No entanto, isso era muito extravagante para Leyline. Era melhor para ele entender suas próprias leis.
Se essas leis fossem inutilizáveis, ele poderia simplesmente colocá-las em sua arma. Uma arma de força de origem com o poder das leis teria então a grandeza de uma verdadeira arma divina. Comece. Os olhos de Lei Lin imediatamente ficaram negros quando o fantasma de Sétimo Targaryen apareceu atrás dele. Com asas diabólicas, um único chifre, pupilas verticais e duas garras, a serpente alada alargou a enorme boca e cuspiu fios de escuridão que caíram no lago, contendo as leis do desastre, decadência e outros poderes que ele compreendera. A piscina começou a ferver e a arma da força de origem no centro rugiu. Padrões rúnicos rastejavam em seu corpo, prova física de que as leis estavam começando a funcionar. Derramando o poder das leis dentro da arma não era algo que poderia ser feito em um dia ou dois. Lei Lin gastou um total de 3 anos esvaziando suas leis inúteis, tanto que sua Triol pareceu enfraquecer. Mas tudo vale a pena. Lei Lin olhou para a figura escura na piscina. A arma de origem já havia perdido sua aura feroz, não exibindo mais seu poder. Seu esplendor havia sido contido, o que só tornava ainda mais horripilante. Lei Lin Farlier. Rank 7 Wallock, Bloodline, Targaryen, Rank 7. Força, 275.11. Agilidade, 229.88. Vitalidade, 400.97. Força espiritual, 653.19. Estado da alma, compreensão da lei, devorando, 100%, massacre, 58%. Status, origem força saturada, incapaz de aumentar. A Triol pode ficar mais fraca com a eliminação das leis extras, mas também está mais afiada agora. Depois de se livrar das leis que contaminariam seu caminho, Lei Lin sentiu que sua Triol se tornara mais clara e sensível, como se estivesse mais sedenta por seu caminho. Isso é mostrado antes do rank 8. Isso significa que eu estou no auge da classificação 7. A compreensão surgiu nos olhos de Lei Lin. Rank 8 envolveu a compreensão de várias leis, formando posteriormente seu próprio caminho com base nessas leis. Ele não estava mais confuso sobre isso. O caminho de um mago não pode ser alterado depois de definido. Quaisquer leis extras só irão corromper a Triol. Toda minha confusão foi removida e agora posso ver meu caminho claramente. Todo o resto, meu caminho para a eternidade, está no mundo dos deuses. Em breve. Logo. A luz brilhante brilhou nos olhos de Lei Lin enquanto ele cerrava os punhos. Ponto. A figura de Lei Lin apareceu no 7º nível do mundo subterrâneo, e ele enviou uma poderosa onda de força da alma, Motercore, Touk. Touk. A luz vermelha escura apareceu na escuridão, pulsando com poder. Se alguém olhasse mais de perto, eles poderiam ver que era uma joia carmesim feita de lava, parecendo um olho vertical sentado no centro de uma veia numerosa. Essa era outra forma de Motercore, diferente de antes. Lord Lei Lin, você finalmente está aqui. Motercore proclamou em voz alta, nem um pouco surpresa com a chegada de Lei Lin. Sim. E eu venho com sinceridade. A guerra final está prestes a entrar em erupção mais uma vez, e desejo sua ajuda. Lei Lin falou exibicionalmente e sinceramente. A guerra final nunca terminou. No entanto, algumas novas variáveis entraram no cenário, prestes a torná-lo mais feroz. Mãe Núcleo falou como se estivesse fazendo uma profecia. Uma oportunidade chegou. Eu tenho um jeito de quebrar a esfera de cristal, Lei Lin admitiu sem rodeios. Capítulo 1110. Prosperidade. Prosperidade o quê? Sua Excelência, Lei Lin, sabe o que está dizendo? A figura de Gnox apareceu no abismo, um anel de escuridão. Outros conscientes também se mudaram, demonstrando interesse no assunto. Lei Lin respirou fundo. Claro que sim. Eu tenho um jeito de passar pela esfera de cristal. E já posso mandar aqueles com poder para o reino de amanhecer além dela. Transferir seres de leis é um problema, mas estou investigando. Interessante. Interessante. Lei Lin sentiu que várias intenções maliciosas o atacavam imediatamente, querendo abrir sua mente. Se perca. Ele sorriu maliciosamente, a luz vermelha brilhante de Dranscap brilhando quando um olho vertical apareceu entre as sobrancelhas. Os conscientes do mal lamentaram em angústia instantaneamente, recuando apressadamente. É o símbolo do rei do pesadelo. Não admira que ele esteja crescendo forte tão rápido. Ele não está mais abaixo de nós, na 8ª série de existências. Os muitos conscientes ficaram alarmados.
Somente até agora essas existências poderosas consideram Lelin adequadamente. O poder igual era uma base para a comunicação e Lelin nunca duvidara desse fato. Se ele não revelasse força rivalizando com o Rancoito, esses magos arrebatariam todas as suas conquistas. Eu já disse isso antes. Lelin se tornou um de nós depois que ele assinou o contrato. Brum! Uma imensa explosão ressoou, mostrando a determinação de Motekori. Um pico de classificação 8 que queria tentar intrometer-se em Lelin parou imediatamente. Diz a lenda que Motekori vem do centro do Magus World e tem dezenas de milhões de clones, cada um de forma diferente. Parece que é tudo verdade. Lelin acenou com a cabeça enquanto a luz brilhava em seus olhos. Os frutos de sua pesquisa serão protegidos. O corpo massivo que representava a mãe núcleo subia e descia, indicando sua vontade. Obrigado, minha senhora. No entanto, gostaria de compartilhar os resultados da minha pesquisa com o resto. Lelin sorriu e jogou uma isca para que as outras existências não pudessem recusar, em troca de um pequeno preço de igual valor. Ponto. Uma enxurrada de discussões depois, notícias chocantes saíram do Magus World. Um Magus de grau 7 realmente descobriu uma maneira de romper a esfera de cristal do mundo dos deuses. Isso foi confirmado por Motekori. Esta notícia causou uma enorme controvérsia. Afinal, a guerra entre o mundo dos magos e o mundo dos deuses nunca havia parado. Com o mundo dos deuses incapaz de se acovardar mais, seria mais provável retomar com força total. E agora, parecia que a guerra épica estava sobre eles mais uma vez. Vale a pena mencionar que a esfera de cristal bloqueou toda a comunicação dentro e fora do mundo dos deuses. Os seres divinos lá não aprenderam nada desta notícia. Eles continuaram a sentir que, com a proteção de sua esfera de cristal, a infiltração de Magus estava extremamente distante. A pessoa na raiz de toda essa comoção estava bastante calma. Tendo exibido poder equivalente ao nível 8, ninguém no plano astral, exceto existências pareadas com Motekori, poderia tocá-lo. Mesmo se tal pessoa aparecesse, ele sempre poderia escapar para Dreamscape ou o mundo das sombras, deixando essas existências incapazes de fazer qualquer coisa sobre ele. Com esses trunfos na mão, o verdadeiro corpo de Lelin não seria afetado pelas provações e dificuldades que ele teria que enfrentar. Lelin só havia passado métodos para que criaturas de ou abaixo de amanhecer entrassem no mundo dos deuses, deixando para si os métodos para os seres da lei. Isso era realmente um fato, afinal, ele ainda estava no mundo exterior e até mesmo Manderalk Plat não podia deixá-lo entrar, então ele não tinha medo de alguém interrogá-lo. Magos não eram pessoas com visão curta, mas a informação ainda estimulava sua ganância. O plano astral tornou-se mais vivo, quando numerosos olhares poderosos e malignos se fixaram no mundo dos deuses. A guerra final iria explodir mais uma vez, e isso poderia acontecer a qualquer momento. Ponto. No outro extremo do plano astral, dentro da esfera de cristal, os numerosos deuses do mundo dos deuses permaneciam inconscientes do perigo iminente, continuando sua disputa por poder e lucro com conspirações e maquinações astutas. O continente tinha se acalmado em sua guerra sem fim, uma trégua sendo convocada entre o Orc Empire e a Aliança da Lua Argenta. O foco de todo o mundo, em vez disso, foi para o sul, em direção ao suposto Império Nativo. Fallen Island. Este era originalmente o território da família Fallen, mas Lelin havia transferido todo o seu clã para a ilha de Banks há um tempo atrás. Isso causou um declínio em seu status, mas a ilha ainda era o principal porto dos mares do sul, um importante ponto de transferência. Enormes quantidades de açúcar, sal e alimentos continuaram sendo enviados do sul, transportados para o continente em troca de ferro, tecidos e tecnologia. Um número desconhecido de comerciantes havia enriquecido com esse canal de comércio, enquanto o contrabando continuou inabalável, apesar das repetidas repressões. Deu à rota de navegação outro nome, o Caminho do Ouro. Havia rumores de que mesmo os marinheiros comuns poderiam se tornar milionários depois de alguns anos trabalhando nessa rota. Eles atraíram uma enorme onda de aventureiros, enchendo os bares e hotéis até a borda, enquanto eles faziam a cidade prosperar. Neste dia, um pequeno navio de transporte ancorou-se no porto. Ao contrário dos outros que estavam ansiosos para preencher todos os cantos e recantos com mercadorias, este parecia ser confortável, pois cada passageiro tinha um espaço amplo. Era um favorito de muitos aristocratas e empresários. Escoltado por um velho mordomo e cavaleiro,
Um jovem cujo rosto estava coberto por um véu branco desceu com vés. Então este é Porte Venus, a terra dos rumores de riqueza e esperança. O jovem deu uma olhada nas enormes vigas e braços mecânicos no porto. Enormes ferramentas podiam ser vistas em todos os lugares nos dois pilares, dançando com agilidade e com vida própria, enquanto transportavam enormes caixas de madeira por enormes navios de terras distantes. As caixas foram levadas para fora do pier ao longo de uma longa trilha. Havia numerosos marinheiros, esperando aqui, seus torsos expostos mostrando seus fortes músculos. A atenção da juventude foi atraída para o fato de que os humanos não eram os únicos aqui. Laertam nativos sulistas negros e de pele amarela, homens-peixe com traços óbvios do oceano, bestas com pelo denso, anões e elflins abundam, como se tivessem encontrado um lugar que lhes pertencia. Um dispositivo tão estranho. Feixes, normais são muito menos flexíveis, incapazes de sustentar um peso tão grande. O jovem deu uma olhada na enorme rede de vigas e mercadorias que cobriam toda a área como nuvens negras. Sim, parece uma verdadeira montanha. De fato, mesmo que uma montanha tenha sido colocada aqui, não tenho dúvidas de que podem afastá-la em um curto período de tempo. Este equipamento mostra as realizações surpreendentes do engenheiro em seu engenheiro. O velho mordomo limpou os óculos. Um lugar tão mágico, mas esse não é o nosso destino. Você deveria entrar e descansar, jovem mestre. Sim. Este lugar não é onde eu deveria estar. A voz do jovem ficou sombria quando ele saiu do cais com seu cavaleiro. No entanto, ele não tinha notado que sua parada temporária havia atraído a atenção dos outros. Fora de Porte Venus, dentro da torre do feiticeiro no topo da colina. Ernest acabara de erguer os óculos, a cabeça já coberta de cabelos brancos enquanto ele parecia extremamente velho e fraco. Leilin deixou-o encarregado da defesa de Fallen Island, dando-lhe a maioria do controle sobre a torre do feiticeiro. Um sujeito interessante. É uma pena não ter energia para brincar com você. Ernest suspirou de sua cadeira de rodas, um cobertor grosso espalhado em seu colo com bules de cerâmica e xícaras feitas à mão ao seu lado. Espírito da torre, envie essa informação para a igreja da serpente gigante. O assunto não será mais nosso problema. Ernest acenou com as mãos, depois fechou os olhos devagar com o pasto. Parecia que ele não queria desperdiçar a menor quantidade de energia. Oh, você é tão cruel e esperto, tendo roubado minhas memórias ontem, mas de repente as colocando na minha frente hoje. Ele sussurrou suavemente, como se lembrasse de algo. Seus olhos da mente mostraram-lhe a aparência de seu maior discípulo, o orgulho de sua vida. Aquele jovem gênio avançou, tornando-se o mais novo mago de alto nível e lendário bruxo, ao quebrar o preconceito do mundo contra os magos. O resto do mundo viu nele como um verdadeiro gênio subiu ao poder, e agora seu aluno já havia começado a espiar o reino do divino. Ó Ogma, Deus do conhecimento. Eu sinceramente peço a você, esperando receber tempo suficiente para testemunhar seu momento de glória. Ernest tirou um emblema de seu peito e começou a orar. A maioria dos magos tinha fé fraca, e o próprio Ernest havia adorado a deusa da trama. Devido a algumas razões indescritíveis, embora ele acabasse mudando sua fé, ele não se juntou à igreja da serpente gigante. Ele se voltou para o Deus do conhecimento, Ogma. Afinal, o conhecimento era poder, não era? Ernest não sabia que o jovem e seu mordomo atrairiam a atenção de muitas outras existências aqui, desencadeando uma tempestade que se espalharia por todo o continente antes de atravessar vários mundos.